Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast onde calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Bem-vindos a mais um episódio de O Segundo Trabalho de Hércules. Eu, já conhecem, não é? Eu sou o Duarte. E eu sou o Sérgio. E hoje vamos ter um programa muito fora do normal, não é? Não há um tema por... A nossa ideia, temos que dizer que de vez em quando a nossa ideia é introduzir pequenas experiências do que é que podíamos fazer com o podcast. Às vezes temos temas mais organizados, dedicados a um filme ou um brinquedo, mas desta vez decidimos, vamos só falar daquelas pequeninas memórias da infância que não se ajustam a nada e, sim, e que não se enfiar num episódio sobre um filme ou sobre um livro. E que certeza que há mais pessoas a partilhar este tipo de memórias, porque... Pode ser uma ida a uma pastelaria, zonas de Lisboa onde nós passámos muito tempo. E sobre idas a pastelaria, só uma brincadeira, pastelaria, o que é que tu comias quando eras miúdo? Quando dizes a pastelaria, imagina, os teus 6 ou 7 anos, o que é que era o teu ideal de pequeno almoço? Ou de lanche? Eu lembro-me de ter algum prazer naqueles pequenos almoços que eram muito cedo, na manhã, normalmente quando tinhas que ir para uma consulta. Tipo 5 da manhã? E não havia tempo para tomar pequeno almoço. 5? 6? Não, 8 da manhã, 7 da manhã. Tinhas uma consulta muito cedo. E tu não estava nada, agora estás 5. E a tua mãe dispensava-se de preparar pequeno almoço em casa e vamos já para perto do consultório. Sim, normalmente era para Aldis Sankar, sempre era preciso ir em junho. Vamos aos Sams e comemos ali ao pé, no bairro Azul. E eu gostava disso, não sei, era num dia que normalmente trazia um bocadinho de sacrifício, porque eu acho que tinha que ir a uma consulta ou tinha que fazer um exame, mas depois havia aquele pequeno prazer de mas temos aquele pequeno almoço diferente normalmente para mim era um galão e havia sempre a hipótese de pedir um palmier que eu gostava. Recheado, normal, simples? Não, simples. Para mim era simples. Eu em miúdo era muito espartano. Galão com bolas de Berlim sem creme. Creme? Eu não gostava muito. Eu não sei porquê, mas eu resistia um bocado a aquela massa de ovo muito doce. Então nos palmiers, nas bolas de Berlim, eram coisas que eu comia quase sempre na versão mais simples. Estou com um olhar para ti com um ar de asco mesmo, tipo, mas tu já desconfiavas disso, admito. De seres o gajo anti-cremes. Um bocadinho, mas bola nunca associei a comer bola sem creme. Para mim, bola sem creme, eu sei que isto há muita gente que adora bolas sem creme, conheço algumas pessoas que adoram bolas sem creme, mas para mim bola é com creme, é a única existência que existe a bola, por isso como um frito qualquer. Embora eu as bolas de Berlim eu preferia na praia, não era uma coisa que eu fosse pedir quando ia a uma pastelaria. O que é que tu pedias normalmente? Quais eram os seus 5? Eu tenho, tu sabes perfeitamente, para as pessoas perceberem, eu sou, não digo o rei dos bolos, mas eu sou a pessoa que mais havia uma brincadeira até na faculdade, que havia aquela cena da expressão de homem com homem, sabe quem é que a equipa que joga na 3ª divisão de honra e por em diante, não sabe o nome dos bolos. Eu era o tipo que sabia o nome dos bolos todos, e sabes perfeitamente que eu sou o gajo que vai a pastelarias e diz, é um húngaro, é um napolitano, ou isso tudo. Eu sempre gostei muito de bolos. E tenho a minha top 5, como estás a perguntar, um top 5 de bolos. Eu quando era miúdo havia uma coisa que é assim, eu adorava caracóis, adorava frutas cristalizadas, digo que as broas com frutas cristalizadas ainda são uma das coisas que eu gosto de comer como um pequeno acompanhamento do café. Mas os caracóis eram para mim excelência. Mas eu acho que há uma razão para os meus bolos, são bolos que eu posso comer metodicamente. E para isso há uma razão que é, eu era um bocadinho como tu, que eu não tomava pequeno almoço nem lanche fora de casa, era uma coisa muito excepcional. E como era tão excepcional que quando eu comia o pequeno almoço ou tinha um lanche fora de casa, esticava-o muito, ou seja, claro que acompanhava com um garoto, não era o gajo, na altura não era miúdo de galão, era miúdo de garoto ou de vigor. Porque eu adorava o vigor por uma razão muito simples, que era a parte da brincadeira de
puxar a tampinha, a peliculazinha de latão para baixo e agitar, adorava essa parte. E os bolos que eu comia eram bolos que eu podia comer metodicamente, ou seja, o caracol era um bolo que eu podia ir desdobrando, ou seja, ir desenrolando à medida que ia comendo, por isso eram os bolos. O bolo que estava no top, vamos chamar. Eu vou tentar ver se falo aqui com top 5, 4, 3, 2, 1, ok. Para mim o top 3, o top 4 neste caso, o bolo que está no top 4 seria o croissant. Também da mesma maneira de poder ir desmanchar o croissant até conseguir ter só quase uma película de... O pequeno almoço mais fixe e mais Mas provável. eu estou a falar do croissant com creme. Tu comias croissant com creme? Não. Então não é a mesma coisa. A menos que estivéssemos a falar daquelas croissantarias anos 80, tipo Centro Comercial Roma. Sim. Ou Arco-Íris, Centro Comercial Arco-Íris. E aí gostava muito daqueles de amêndoa. Sim. Mas se estivéssemos a falar do café de bairro, misto. Sim, porque a diferença é um bocado o coração do bairro e o coração desses croissantarias é que o coração de bairro era aquele coração que tu consegues tirar aquela camada de cima, a primeira camada central, tirares os cantos e depois ires desmanchando o bolo. Esse era fantástico. Já nessas croissantarias modernas, na altura, era aquilo que tu podias comer em sólido, porque era... não dava para desmanchar, porque era mais folhado. Era mais folhado, ou era quase naquele bloco um bocado... o coração era só a forma do bolo, não era? Para diante. Por isso, o coração estaria no top 4, não é? Seja no número 4. No número 3, provavelmente seria o queque. E aqui há uma expressão muito quase carnal, não é? De tirar as maminhas todas do queque e depois tirar a parte de cima e poder, não é? E se fosse um coração com uma passazinha, que às vezes aqueles queques, não disse coração, mas já vê-se aquele queque com passazinha, tiravas ainda que passa e para em diante. No número 2, provavelmente seria o palmier. Tanto o recheado, como o coberto, como o simples, tu consegues quase separá-lo totalmente. Comer lasca a lasca. Exatamente. Mas para mim no top 1, e isso aí tu já me conheces há alguns tempos e sabes perfeitamente a história que eu tenho, é o milfolhas. O milfolhas é para mim o bolo por excelência. Nunca tiveste um período de desconhecimento do milfolhas? Ou não. Tive períodos em que chegava e que o milfolhas tinha aquele milfolhas que não era o açúcar, era aquele creme de ovo por cima, e isso para mim eu ficava tipo, não, isto para mim não é milfolhas, isso para mim é um bolo qualquer. Sim, tem que ter um mármore. Tem que ter aquele marmorizado em açúcar. E eu ia como muito metodicamente, que era, tirava essa camada quase cirurgicamente, punha de lado. Na verdade, até a técnica começava com dividir o milfolhas a meio, e à medida que ele tira ao meio eu consigo perceber onde é que está a zona do creme, se ficou na parte de baixo ou ficou na parte de cima. Por isso destaco onde está o creme, por isso o creme fica quase em duas camadas muito simples, quase transparentes, em que o creme fica ali a flutuar no meio, e depois destaco então a cena do açúcar, ficando então com 4 partes, que é 2 de massa folhada, sem nada, o creme e o açúcar, não é? Aquele fondant de açúcar. E o massa folhada eu comia etapa a etapa, quase folha a folha, para esticar o meu pequeno almoço ao máximo. E depois o que fazia era enrolava, fazia um charutinho de creme de ovo para comer e deixava aquela parte final que era tipo uma bolacha de açúcar. E assim consegui esticar quase o meu bolo ao máximo. Fico muito triste tu não teres incluído aí o pampilho no teu top. O pampilho, sim, as pessoas que nos conhecem, sabem perfeitamente que nós temos o pampilho como referência. Mais tardia, é quando nós começamos os nossos cafés pós-faculdade, em que nós começámos a ir ao Astro e por em diante. Na Guerra Junqueira, na Avenida Guerra Junqueira, em Lisboa. É a altura que nós consumamos o pampilho. E o pampilho tem uma história muito engraçada. Há uma viagem que eu faço às Caldas, tenho uma amiga minha que vive nas Caldas, e é uma altura que vamos todos às Caldas com visitá-la, e paramos numa cafetaria e vemos aquele bolo e pergunto, bolo é este? Isto é um pampilho, uma história qualquer. E eu, pode ser. E foi assim uma paixão à primeira vista com o bolo. Foi tipo, isto é o melhor dos mundos. É um bolo tipo meio
quase, não digo uma broa, porque tem assim um bolo amanteigado, não é? Mas depois com um creme doce, muito doce por dentro, e que depois começou a entrar nos nossos cafés e prolongou até nas nossas idas a cinema. Já era praxe, antes de cada filme, beber um café e comer um pampilho, no máximo dividir um pampilho, não era? Dividimos um pampilho quando estávamos um bocado cheios e dividimos um pampilho, já era praxe. Chegada a ser a nossa sobremesa muitas vezes com o café. É verdade. Quando íamos ao cinema. Exatamente, era o nosso café e meio pampilho para cada um, é verdade. Mas agora, tu agora estavas a falar da parte salgada e eu sei que... o bolo de arroz também. O bolo de arroz, claro. O bolo de arroz para mim está na mesma método do cake, que é tu separas o topo do restante. Sim. O que é que era mais metódico? Porque tu tens as duas partes, eu tiras as maminhas e depois tiras tiro o teu cake e ponho o bolo de arroz, que eu muito raramente pedia cake, era mais provável pedir o bolo de arroz. Sim. A minha lista seria muito mais espartana do que a tua. Eu acho que a coisa mais molhanga que havia, mais creme, era capaz de ser o guardanapo. Sim. O guardanapo era das coisas que eu pedia que tinha mais cremes. Mas não é um bolo que se come metodicamente, não é? O guardanapo. Pois não. Sim, se for uma lista dos bolos que se come com o sistema, o guardanapo. Já reparaste uma coisa engraçada? Não sei se isto acontece em todos os cafés ou não. Tu lembras daquele garfinho com aquela extra, tipo parecia uma faquinha? Sim, pois. O lugar eu não tenho visto. Tens visto ultimamente? Não, só nos faqueiros de casa, assim, da avó ou da nem nisso tenho de casa. Se tivesse um faqueiro desse, adorava ter esse garfinho. Sim. Então era o que não, era o guardanapo. E a seguir então, qual é que seria então? Tens o queque, tens o bolo de arroz. O bolo de arroz em vez do queque. Uma coisa que eu levava muitas vezes para a escola, quando eu ia para a escola primária ali no bairro do Restelo, entrava na padaria Mafra Pão, uma pastelaria que ainda existe, mas que na altura fabricava pão e comprava a ferradura. Sim. E levava muitas vezes a ferradura para a escola, embrulhada dentro da mala, para depois comer no lanche. Não ficavas empuxado. Tipo ali, não posso jogar a bola. Não posso jogar a bola agora. Aquilo é verdade, não é o bolo mais leve do mundo. É assim uma massa. Já uma vez tentaste comer uma ferradura à pressa? Não. Eu já comi. Se calhar não. Eu lembro perfeitamente da dor que tive no maxilar. Tento mastigar aquilo o mais rápido possível. Aquilo é horrível. Mas estou contigo no coração. O coração às vezes só com manteiga, mas assim funcionava num pequeno almoço de pastelaria de manhã. E pronto, isto dá mais ou menos os quatro. E o bolo de arroz, o croissant, guardanapo e a ferradura. E depois há uma coisa que não é uma coisa que se encontrasse muito fora de casa, mas que tu sabes que provavelmente foi uma paixão criada pela Mó no centro comercial Alvalade, que eram as tartes a tarte de amêndoa. Sim. Na Mó às vezes havia umas tartes de amêndoa pequenas, do tamanho da palma de uma mão, umas tarteletezinhas. No fundo em tudo era uma tarte de amêndoa, só que miniatura. Eu adoro tarte de amêndoa em qualquer forma. Pois eu sei. Mas agora falaste uma coisa importante e acho que agora nós vamos falar um bocadinho sobre isso. Falaste o coração com manteiga. Ok. Sabes perfeitamente que temos uma guerra com isto. Parte desta polémica aqui. E as pessoas não sabem desta polémica que é quando pedes um pão com queijo ou um coração com queijo, pedes com ou sem manteiga? Com manteiga. Eu não acredito na barbaridade. Desculpa lá, tu lanchas comigo quase todas as semanas, pelo menos uma vez. Tu nunca viste o Riberoso? Tomas pequeno almoço comigo quase todas as semanas. E tu fazes o favor de não pedir o prensado com manteiga. Só para uma vez a revirar os olhos e o prensado eu não quero com manteiga. Sim, o prensado não se come com manteiga. Porque como o prensado é aquecido na prensa, o queijo já larga os sucos suficientes. Então precisas de um sequinho, é isso? O queijo é muito sequinho. Eu tenho que pôr um bocadinho de seminho. Um molhadinho. Tem de haver...
isto é um contraponto da ferradura. Tu ou vais para uma coisa extremamente seca, tipo, não, vou comer uma ferradura. Não. Aqui o croissant, as minhas papilas gustativas tinham um bocadinho de suminho, porque não vai aguentar esta gordurinha do queijo. Pá, a ferradura é como a massa do bolo de... Como é que se chama aquele? O folar. O folar, sim. É o folar, no fundo. É o folar sem ovos. Mas o folar é muito manteiga. Estás a ver como corto uma fatia de folar muito manteiga, porque aí eu preciso. Isto deve ser um bocado de seminho. Agora, num pão com queijo, em que já tem bastante, vamos chamar, suminho. Estou a fazer aspas no ar, mas ter aquele suminho, não é? Quer dizer, mais... A típica fatia de queijo aborrece muito. Se não falar um bocadinho... O queijo é muito aborrecido. O queijo é muito aborrecido. A de Flamengo que se põe na pastelaria é muito aborrecido. Eu preciso de um bocadinho de manteiga no coração ou na torrada. É a parte mais hilariante. Ok, tu podes beber, sabes que podes beber um café ou um sumo de laranja ou até mesmo um copo com água. Não, um bocadinho de manteiguinha para fazer mais esta coisa aqui e entupir umas veias aqui. Temos aqui o queijinho, não é? Que é gordura suficiente, vamos pôr mais manteiguinha. Mas tu és gajo para aceitar, tu és muito mais do que eu, és gajo para aceitar um croissant que tem 2 ou 3 fatias de queijo e tu comes na mesma. Claro, eu sou aquele gajo que sou capaz de tirar, tu já me viste fazer isso, levantar a tampinha do coração, tirar de lá 1 ou 2 fatias. Mais uma razão para não fazer sentido. Que é tipo, ok, damos aqui 3 cenas de queijo que ainda é mais tipo suminho. Rouba o sabor da massa do coração e rouba-te o sabor do pão. E o manteiga. A manteiga não. Às vezes manteiga. Tu sabes que eu peço pouca manteiga. Tudo bem, mas um bolo que é um croissant que tem manteiga e pedis, meta-me lá um bocadinho de manteiguinha. É só um sução de manteiga. Meta-me só um bocadinho de manteiga porque eu acho que o croissant não tem manteiga suficiente. Oh my God. Não há nada com que tu juntes a manteiga no pão ou numa bolacha, ou seja, pronto, uma coisa deste género. Há alguma coisa em que tu ponhas manteiga e mais qualquer coisa? Manteiga e marmelada? Manteiga e requeijão? Manteiga isso é uma cena, isso é outra cena que é, eu comia isso quando eram as minhas tias ou a minha mãe a fazer, vou por aqui, porque era aquela coisa de tudo tinha ter manteiga, não era? Vamos fazer aqui uma sandes de carne assada, tem que ter manteiga. Cachorro quente tem que ter manteiga. Eu quando eu não tenho controle, ok, tudo bem. Agora se tiver controle, não meto manteiga. Não meto manteiga. Tu alguma vez fizeste um cachorro quente em casa? Tipo, não, eu sei que vais perguntar, Não, nunca pus manteiga, pus maionese ou meto ketchup ou mostarda. Nunca manteiga. Eu testo maionese. Não testo maionese, mas num cachorro eu nunca. O que maionese te fez? Eu gosto de maionese. Sim, é verdade, eu percebo. Mas é muito. Eu percebo o que estás a dizer. Eu entendo o teu lado com maionese. Eu também não sou um grande fã de maionese, prometo maionese. Mas me dizes maionese caseira, feita por alguém, aí, sim, ok. mais encorpada. Mais encorpada, teu ovo, isso tudo, eu gosto. Agora, manteiga. A manteiga não, maionese tirada. Do frasco nunca me nem para batatas fritas, para mim ou é ketchup ou é molho cocktail ou molho de coisa. Muitas vezes o que fazia com a maionese era juntar um bocado de ketchup, misturava e fazia o tal molho, mas nunca fui fã de só maionese. Eu lembro que tinha amigos que gostavam de arroz com maionese, que era uma coisa que me deixava. Eu percebo o arroz com ketchup, até percebo o arroz com mostarda. E aqueles pratos com maionese, tipo salada russa é diferente, é muito diferente, porque não é maionese só, tu tens ali os ingredientes todos que estão colados com a maionese. E muitas vezes o que acontece é como tem ali a água da cozedura, isso fica muito mais diluído. Agora, tu nunca tens aquela quantidade. Eu estou bem com uma salada russa e a maionese. Agora, não me deem aqueles coquetéis de camarão. Não. É o maior intrugice. Aquilo é 1 ou 2, no máximo 2 camarões, num copo, numa taça cheia de alface cortada. Aquilo é um nojo. Comer um copo inteiro de alface. É a pior coisa. Eu lembro-me de ser uma coisa típica do Natal e do Ano Novo. Os pratos ou seja, uma travessa de camarão. E o camarão acompanhava-se com maionese. E eu lembro de as pessoas virarem e aquilo. A maionese nunca foi aquele bloco
por exemplo, no ketchup, tu tiras e tu consegues aquilo fazer uma pasta uniforme, às vezes aquilo sai nacos de maionese. Então era o camarão assim com uma crua e gigante de maionese. Eu digo, não, isso não é para mim. Maionese, eu percebo aí eu defendo contigo, acho que a maionese em excesso é um excesso. Qualquer maionese isolada é demasiado. O pepito, tu comias o pepito. Pepito? isto aqui é uma memória de malta que viveu perto, como nós, da Avenida António Augusto Aguiar, em Lisboa. Tanto a tua mãe como a minha mãe. Sim. E o meu pai, mas bom, para estes efeitos serve, trabalhavam na Avenida António Augusto Aguiar, onde havia um Fruta Almeidas. Exato. E serviam almoços e snacks, não é? Na cave do Fruta Almeidas, na Avenida António Augusto Aguiar. Até há muito pouco tempo, que agora já não é. E eles tinham uma coisa que era o pepito, que era em pão saloio, faziam uma tosta com camarão e maionese, e isso era o pepito. Nunca provei, mas era uma coisa que eu acho que não ia comer. Era tipo, camarões cortados ao meio, cobriam uma fatia de pão, que depois era prensado e barrado com maionese. Era o pepito. Eu vou-te ser sincero, eu nunca comi isso. Acho que não ia comer na altura, mas eu vou-te ser prensado porque eu pensei, isso não é nada mau. Queres tentar fazer um dia destes? Isso? E a gente grava enquanto comemos um pepito. Queres? Talvez alguém ainda saiba se o Fruta Almeidas da António Augusto Aguiar ainda serve. Não existe, já não existe. Já não existe. Há pouco tempo já não existe. Mas podemos tentar ir ao Fruta Almeidas principal e perguntar se vocês têm um pepito e ver se somos servidos com pepito. São vocês outra vez, aqueles gajos do gelado. A gente ia muitas vezes lá comer o gelado o fruta congelado. O Fruta Almeidas da Avenida de Roma tinha semifrio para acompanhar saladas de fruta ou só gelado. Só o gelado. E muitas vezes nós íamos lá em maio. Exatamente. E pedíamos uma taça de gelado e vocês estão a brincar. Isto só quando está calor. E a gente em maio com um calor descomunal, completamente a suarmos. Não, só no verão. Só no verão. E a máquina lá, não é? E a máquina lá desligada, com os utensílios enfiados dentro dos depósitos de gelado. Por acaso era uma coisa muito anos 80. Gelado é só no verão. Não era? Não vamos comprar gelado porque gelado é só no verão. E tipo, gelado é como agora nem no verão. Agora se formos ao Fruta Almeidas da Avenida de Roma, não há gelado de maneira nenhuma. Desde que a máquina foi para a fábrica ou foi para a manutenção, nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Era um dos melhores gelados de máquina, vamos dizer. A gente tem que procurar uma máquina dessas com a figura rosinha lá, não era? Tinha aquela. Então, mas uma vez estávamos a falar dos pequenos almoços especiais. Quais eram as pastelarias onde tu ias quando eras criança? O que é que tu Quais são as que são mais queridas na memória? Eu tenho algumas queridas na memória, não me recordo o nome dela. Vou dizer assim, eu tinha uma que tenho muita memória, que também já fechou, infelizmente, e muito recentemente, na Moraes Soares, que era o Lido. Pois é, a minha tia morava na Moraes Soares. E acabávamos muitas vezes por ir ao Lido, exatamente para comer sempre quase as mesmas coisas, croissants. O croissant do Lido era bastante bom, além dos combinados que eram sempre colocados na parede, que eu adorava quando comia ao balcão, que tu olhavas para cima e vias os combinados. Tinha aqueles painéis de madeira com caixas de luz. E tu podias ver os banana splits, os combinados. Sim, o combinado com salsicha e carnes frias. E isso era dos poucos sítios onde nós ainda podíamos ver esse display luminoso. Mesmo. Que era muito comum nos anos 80 e 70, eu adorava, 70 e 80. E eu adorava o Lido. E nós ainda chegámos a frequentar algumas vezes o Lido. E o coração do Lido era um coração bom, era um coração bastante tipo francês. Mas eu adorava o Lido porque era aquela recordação que eu tinha um bocado das miniaturas, dos bolos, de tipo os húngaros e isso tudo. Era aquilo que a minha tia parava lá para fazer umas caixinhas quando ia lá passar férias à casa dela. O número 2 era... Eu tinha também família de São Pedro de Estoril, e ao pé da estação, ainda hoje existe, acho eu, mesmo ao pé da estação, ao pé da casinha onde a senhora da estação vive, do outro lado da estrada, havia um café snack bar de esquina. E esse tinha também, mais uma vez, os melhores croissants. E isso tinha quase horário, havia horários de quando é que os croissants quentes saem. E eu lembro de, mais uma vez, que minha tia ia lá buscar os croissants, ou comer lá os croissants. E lembro perfeitamente chegar e o senhor, acabaram de sair os croissants, quentinhos.
E é das recordações que eu mais tenho queridas, é as vezes que ia para São Pedro Estoril e comi umas croissants lá, quer fosse verão, quer fosse inverno. Mas tanto um sítio como o outro estão um bocadinho longe do dia a dia, sim, do teu dia a dia em criança. Sabes que em criança a minha zona, apesar de ter algumas pastelarias e isso tudo, mas tu não ias até ao Saldanha? Eu não tinha muito hábito de tomar o pequeno almoço de fora de casa. Muitas vezes os pequenos almoços eram tomados fora de casa quando ia, como estavas a falar, das consultas, ou quando era férias e ia para os trabalhos dos meus pais, e aí tinha esses pequenos almoços ou extras pastelaria. De outra maneira, perto de casa não tinha muito. E também não eram muito ricos. Eu lembro de algumas pastelarias ao pé de casa, mas não como recordação do que é que eu comia ou do que tinha em memória, mas é mais por momentos, tipo, eu lembro do caminho para o Infantário, ali mesmo ao pé da casa dos meus pais, havia um café que hoje em dia já fechou há muitos anos, e era um café-restaurante, e eu lembro-me de pedir croquetes, tinha meu nome de deixar comer croquetes, porque era, e os senhores chamavam-me Zé das Iscas. Zé das Iscas, esta casa das Iscas, e eu gostava imenso daquele restaurante, sabes, desse café. Mas tu comias iscas? Não comia iscas. Eu gosto de iscas, mas não comia iscas no restaurante. Mas acho que era um nome muito comum para as crianças. Zé das Iscas, isso é uma personagem qualquer, não sei. Por isso eu tenho algum carinho, mas me dizes o nome ou o que é que eu comi lá, pá, não tenho qualquer recordação. Lembro de passagem. Agora, como recordação, como recordar dos sítios e do que eu comia, quase ter aquela imagem disso, tenho desses dois sítios, na Brás Soares, o Lido e esse café no São Pedro Estoril. E nós temos um bocadinho em comum por causa dos nossos pais trabalharem na Avenida António Augusto Aguiar. A memória do café Império, não é? Sim. Do Imperial. Sim, Imperial. O Império é na Almirante Reis. Yeah. Mas na Avenida António Augusto Aguiar é o Imperial. Yeah. E... Sim. Até misturamos isso com a memória do quiosque. Dos jornais que está contíguo ao Imperial, onde nós comprávamos revistinhas de banda desenhada brasileiras. E é engraçado, tu falaste bem do Imperial, e eu hei de fazer só aqui um corte rápido. Por causa disso mesmo, de falares-me, fazes recordar de outro gestor de café que eu tinha muito estima, e nós esse temos em comum, que era o que ficava no Campo Pequeno 2000. Sim. Hoje em dia o restaurante é Justa Nobre. E eu adorava no Depois 2000 exatamente por isso. Não era porque tinha um quiosque de venda de jornais, mas é porque tudo o que era guloseimas estava numa vitrine atrás da zona de refeição. Ou seja, nós chegávamos, tínhamos o balcão e atrás do balcão havia... Eu lembro de estar a olhar loucamente para isso, para todos os doces e tudo. E depois assim umas escadas que subiam para a zona de balcão, de refeições, tipo almoço e jantares com mesas. E eu adorava esse, vamos chamar esse design de, ok, se eu quero comer, vou ter que subir estas escadas para ter um almoço, mas se quiser beber um cafezinho, posso beber aqui em baixo. Eu achava isso muito fixe. Mas o Imperial tinha esse lado interessante de ter, eu acho que também tens essa recordação, diz férias para os trabalhos da tua mãe ou do teu pai, e é aquela coisa de... há uma passagem pelo café, onde se toma o pequeno almoço, vai-se, e no Imperial também havia uma secção de onde era o tabaco e as guloseimas, que era um balcão ao lado, que ias lá comprar os pastilhas elásticos, ou comprar os chocolates, e os seus pais diziam, a casa da minha mãe dizia, podes escolher um tecinho, eu ia lá comprar, e depois, ao sair, anexo ao Imperial havia a papelaria, e minha mãe, ok, podes ir comprar uma banda desenhada ou um livro de jogos ou qualquer coisa assim, e depois íamos para o trabalho da minha mãe, que era exatamente mesmo à frente. Do caso da tua mãe era no descer da rua, não era? Uma da minha mãe era mesmo à frente, por isso eu acabava muitas vezes por estar a acabar os jogos e olhar e dizer, agora faltava mais uma banda desenhada. Oh, mãe, posso ir buscar mais uma banda desenhada? Lá íamos lá depois do almoço Eu tenho uma coisa que tu não tens, porque eu ia muito para a Baixa, não é? Então... Sim. Muitas das saídas até cedo com a minha avó acabavam por resultar em idas a pastelarias, por exemplo a Casa Chinesa, na Rua do Ouro, acho, não é? Na Baixa, às vezes o Café Gelo, menos, e a Suíça, a pastelaria suíça, onde a minha avó também gostava de ir. Portanto, essas também fazem parte das minhas memórias. Eu no Restelo, não, para além da padaria, a Mafra Pão, não frequentava quase o bairro para comer.
Sim. Eu sei que é muito famoso no bairro do Restelo o café do Careca. O Careca. Mas até não era uma coisa que nós frequentássemos. E sim, acho que a Baixa tinha assim, guardou mais as minhas memórias dos sítios especiais de ir em miúdo. Pois, eu da Baixa lembro-me de... Mas a casa dos chineses em particular. Pois. Eu lembro da Baixa... Da Suíça, não me recordo de ir lanchar à Suíça. Eu lembro da minha avó falar muito da Suíça, dos chesses da Suíça, porque a minha avó era uma grande fã dos chesses. Mas não me recordo de ir à Suíça comer chess ou estar a fazer o que fosse na Suíça, ou seja, lanchar ou beber café ou o que fosse. Lembro-me, havia um café, acho que era na Rua do Ouro, que era Pingo de Lua ou Lua Doce ou Lua de Mel. Lua de Mel, que também havia nas Amoreiras, no centro comercial das Amoreiras. E a Lua de Mel era um sítio onde o meu pai muitas vezes ia para comprar as coisas de Natal. Teu pai e muita gente em Lisboa. Exatamente, ia comprar lá as bolazinhas e comprar as miniaturas e isso tudo. E depois mais tarde foi na Canessas, que era perto do Castré, mesmo à frente do trabalho do meu pai, que ficava ali na Travessa do Corpo de Santo. E era Canessas, e era aí que já numa fase, se calhar começou com uma fase juvenil. Eu lembro-me de uma vez ter ficado com uma dor de barriga por ter comido um croissant com chocolate, e acho que é a razão da qual eu não como croissants com chocolate, foi devido a essa experiência. Mas a Canessas sempre existiu, porque a Canessas tinha uma coisa muito interessante, que era, a Canessas tinha um robô, vamos chamar, umas figuras automatizadas na janela a fingir que estavam a fazer um pão, e no Natal eles transformavam aquilo quase numa cena de natalícia. E o meu pai sempre foi lá buscar as coisas de Natal, ou seja, aí quando a Lua de Mel, ou seja, quando o meu pai deixou de ir à Lua de Mel, passou só a ir a Canessas, não sei, por uma questão de gosto, talvez, ou por uma questão de tempo, porque ficava mesmo à frente do trabalho. Eu mais tarde comecei também a ir a Canessas com ele, ou seja, já numa fase adulta, ia almoçar com o meu pai ao local de trabalho, ou já depois de trabalho andávamos lá pela zona e acabávamos por ir lá buscar, e já com carro de condução. Lembro-me do dia de véspera de Natal ir lá buscar as broas, as encomendas como vai assim, um bolo rei, um bolo rainha, umas broas e umas miniaturas. E normalmente era sempre dizer, no final dizia, queres levar uma coisinha para ti? E eu levava umas telhas, que tu sabes que uma vez provaste essas telhas que eram muito boas, levava sempre algumas coisinhas mais para casa, os bolinhos de amêndoa que eram divinais. Mas não... mas a Canessas tenho mais recordação de ir buscar bolos do propriamente tomar, como quem diz assim, um pequeno almoço, tirando essa dor de barriga que tive com o bolo com nós temos em comum o facto de não termos mesmo aquele café de bairro, aquela memória do café do bairro ou da rua onde vivíamos. Eu tenho uma recordação, não de tomar, mas lembro de um café de bairro que era na rua dos meus pais. Havia uma mercearia que era uma coisa muito comum, havia uma mercearia mini mercado, vamos chamar, que fazia porta com café, ou seja, quem tivesse a mercearia tu conseguias subir 2 degraus, entravas no café, e quem tivesse no café era descer 2 degraus e estava na mercearia. E era um café mesmo muito pequenino, era uma coisa tipo 10 por 10 metros quadrados, uma coisa mesmo muito mínima. Eu lembro muitas vezes ir lá comprar um pão com queijo ou qualquer coisa assim para depois lá para a escola, mas era aquela coisa de não havia ali nem muito amor a carinho. Pão com queijo, carcaça, uma fatia de queijo, manteiga, e cortar ao meio, e embrulhar aquilo num papel e está feito, e um fita cola, e levava para a escola, porque aquilo, como tu sabes, tanto as minhas 2 escolas até ao 6º ano eram no trajeto desse café, ou seja, ou iria para uma escola, passava nesse café mesmo à frente, que era no pela rua dos meus pais, ou se queria para a nossa escola no Posto de Nato, onde nos conhecemos, seria também no mesmo caminho ao pé da estação, ao pé da linha férrea. Chamava que era o café do Sr. Silva, e que o Sr. Silva era o dono do café, e era isso que mais me recordava de ir num café de bairro. Agora, café de bairro, como pudesse tomar um pequeno almoço sentado, ver o meu garoto estar a perder a noção das horas porque estava a desenhar ou a pintar ou a conversar com meus pais, isso tudo. Tenho essas recordações, como disse, tenho dessas pequenas memórias de Estoril, Lido, ou nas férias com os meus pais. Nas férias junto aos trabalhos dos meus pais. De resto não tenho assim muitas mais recordações. E tu tens algum café fora esses que te
Nem que seja em Tavira ou nas férias, uma coisa assim parecida. Nas férias nem tanto um café, mas mais um snack bar que também tinha um bocadinho da comida americanizada. Sim. Eu passava as férias de verão em Cabanas de Tavira e havia um sítio chamado Oasis, que era o sítio onde tu podias ir comer aqueles gelados complicados em copo alto e com taças e semifrios e raspas de amêndoa e coisas do género. E no Oasis aí tu podias comer wafers e pequeno almoço estilo inglês. Ou seja, batido de malte e ovos com salados e bacon e torrada em triângulo. Uma vez comeste isso? Sim. Eu nunca comi. Só comi quando fui em Inglaterra. Só 2 ou 3 vezes naqueles anos todos, só para um bocado pela experiência mas eu adorava o batido de malte. O batido de malte era muito bom ali. Mas normalmente íamos lá mais para comer o semifrio ou o cone de gelado do que para essas coisas mais exóticas. Bom, há um dia, eu faço anos em julho e todos os anos estava sempre no meu aniversário, estava invariavelmente em Cabanas, com poucas exceções, e o senhor do Oasis já me conhecia daqueles anos todos, e houve um ano em que ele decidiu oferecer-me o gelado mais exagerado que havia no cardápio do Oasis, que era o bonzão. É um bonzão. Que era uma taça copo alto, muito enorme, com todos os tipos de gelado de chocolate e Maltesers por cima e sei lá que mais. Estou a ficar com uma fome, estás a ouvir essa história. Foi duro, foi realmente muito duro. Foi duro com os lados. Foi porque aquilo era enorme, aquilo era mesmo o e tu também come tudo que o senhor ofereceu e tu não aguento mais. Não posso dizer que tenha sido, foi muito engraçado o gesto e tudo, e não me vou esquecer, mas pois é preciso estômago para aguentares o bonzão. Tu foi com o bonzão, eu fui com vergonha. Lembras do meu aniversário, fomos ver um filme e a minha mãe decidiu no meio da Avenida da Liberdade vamos cantar os parabéns. Não, deixa-me só pôr aqui um mês. Já não há, não é? Ou ainda há aquelas, acho que já não há as baterias de café. Eu acho que já não há, eu acho que já não existe. A Avenida de Roma, não é? Nos anos 80 e ainda 90 tinha aquela espécie de café esplanada parisiense no meio da avenida, o Avenida Café e coisas assim, e que tinham às vezes essas coisas, os wafers e os crepes e gelados e... A Avenida de Roma não, a Avenida da Liberdade. Avenida da Liberdade, sim, a Avenida da Liberdade tinha aqueles cafés fantásticos. Aquela de imitação parisiense. E nós fomos ver o quê nesse ano? Fomos ver o Último Grande Herói. O Último Grande Herói, The Last Action Hero. E depois a minha mãe decidiu, nós fomos ver o meu aniversário e depois a minha mãe no São Jorge, exatamente. E fomos com a minha irmã também, fomos comer um gelado. E a minha mãe decidiu que então vamos ter que cantar os parabéns. E eu, mãe, e a minha mãe, o senhor, não pode cantar assim os parabéns. E então foram buscar uma daquelas coisinhas de fiscas. E eu lembro-me de estarem toda a gente a cantar os parabéns, eu super envergonhado. E toda a gente, vasos empregados e isso tudo. E eu, mãe, por favor. E foi assim, mas comi o gelado todo. Não é como tu com o bonzão, fracote. Eu não lembro do gelado, mas lembro que comi o gelado todo, porque também sabes perfeitamente que eu tenho aquela experiência de não conseguir deixar comida no prato por causa daquele estigma de quando é da criancinha a morrer à fome e tu não vais deixar essa comida aí no prato. Então ainda hoje há histórias engraçadas de eu estar praticamente quase a explodir ou a mergulhar-me todo simplesmente porque não quer deixar nada no prato, e fui a um rodízio de sushi e toda a gente pediu comida e ninguém vai comer, e o Duarte tipo não, tiveste que limpar os pratos todos em cima da mesa. Nunca mais, foi horrível mesmo. Podemos continuar ou como é que podemos continuar, ainda temos tempo porque podíamos estender um bocadinho sei lá, memórias dos restaurantes. Por exemplo, falámos das pastelarias, a refeição da manhã, mas se tu fosses fazer uma refeição com os teus pais ao almoço ou particularmente ao jantar, para onde é que tu ias? Então é assim, vou deixar uma para o final. Está bem. Que nós temos em comum. Eu ia muito perto de casa, aí sim, os meus pais não tinham carro,
o que implicava que essas refeições tinham que ser relativamente perto de casa. E nós acabávamos sempre ir assim para o mesmo poleiro. E eu adorava ir ao poleiro. Tinha lá um bifinho com banana, era fantástico, com bacon e banana, era ótimo. Foi por um triste, não te inscreveste num partido político ali, ir ao poleiro todos os dias. Exatamente. Não, é que era engraçado, pá. Eu sei que meus pais não eram assim, pessoas que ganhassem assim muito por coisa, mas na altura dava para fazer determinados luxos. Eu lembro que nós íamos todas as semanas almoçar, jantar ao poleiro e eu lembro de muitas vezes ter ficado de castigo, porque havia lá eu fazia sempre a mesa ao pé do balcão, porque tinha uma corrente, ou seja, havia um frisozinho que era um espelho e ficávamos a fazer caretas aí e a rirmos às gargalhadas. E meus pais passavam-se, pá, vocês não dá para ir com vocês ao restaurante. E é engraçado, hoje em dia, às vezes vejo miúdos a ter ataques de histerismo em restaurantes e isso tudo. E eu imagino, pá, não fazia isto, eu só estava-me a rir, era uma cena super saudável. Nem sequer estava a fazer grandes berros, nem estava na luta com a minha irmã, estávamos só a rir-nos um com o outro. Pá, e era super divertido. E eu lembro de meus pais, vocês estão a portarem-se mal, e eu a rir-me à gargalhada. E eu adorava ir ao poleiro, adorava mesmo ao poleiro. E tu tinhas algum restaurante que tivesses assim uma relação como eu tinha com o poleiro? Eu, quando examino a memória, já tenho dúvidas se os sítios onde nós íamos mais eram aqueles que nos marcaram mais. Se calhar não foram, mas um sítio que eu sei que eu ia muito era um restaurante em Alvalade, que era o Sonho de Alvalade. Sim. O meu pai, quando trabalhou no Recio, frequentava muito a Mó. Eu há bocado disse a Mó quando me estava a referir à charcutaria do Centro Comercial de Alvalade, mas era a Moi. Ok. A Mó era de facto um restaurante que havia ali perto do Recio. E os funcionários desse restaurante decidiram separar-se do restaurante e abrir o seu próprio negócio. E o meu pai seguiu-os, fez amizade com os donos do Sonho de Alvalade, e nós íamos quase todas as semanas ao Sonho de Alvalade, que depois saiu de Alvalade e foi fazer a Floresta de Moscavide em Moscavide. Ok, já sei. Sim, e o Toledo no Lumiar e coisas assim. E esse, provavelmente é capaz de o Sonho de Alvalade é capaz de ter sido o restaurante que nós mais frequentávamos. Depois um italiano, acho que a Campanella ali na Rua da Artilharia 1 também era um sítio do qual guardo memórias. Houve um sítio onde eu terei ido poucas vezes, mas que me marcou muito na memória, que era uma espécie de piano restaurant ou piano bar amado um bocado ao pingarelho, que era o Café Creme, que era perto da Duque d'Ávila, ali na zona. Eu nunca fui, sempre ouvi falar desse café, mas nunca fui. E aquilo tinha assim tudo um ar de coisa um bocadinho eloquente, esbranquiçada, e creme e piano e depois onde tu comias crepes e aquela cozinha um bocadinho francesa 80s, anos 80. Ok. E deixa-me ver mais. Eu pensar nos restaurantes em que eu ia, que tu dizes uns restaurantes mais comuns do que eu. Porque eu lembro-me de. Ou íamos ao Poleiro, que já tem o seu ponto alto, não é estrelas Michelin, mas é um restaurante bastante consagrado. E outro que eu ia, que adorava muito, ia com o meu pai quando ia trabalhar com ele, ou seja, quando ia trabalhar com ele, quando ia para o trabalho com ele, que ficava ali na Rua do Alecrim. Que era a Cervejaria Alemã. E a Cervejaria Alemã era um restaurante que nos tratavam estupidamente bem. E eu adorava ir lá, e o meu pai nesses dias fazia sempre a melhor refeição da minha vida era sempre lá. Então usávamos sempre com uns camarões, umas gambas ao guilho, estás a ver, tipo assim, só para abrir. E eu lembro do meu pai, olha, Duarte, que isto é um bocadinho picante, e não era muito picante. Lembro-me de que vinha com arrozinho e tudo. Depois pedimos um prato principal. Eu nunca me lembro bem o que é que eu comi comida principal, apesar de se chamar Cervejaria Alemã. Eu lembro-me nunca comi salsicha nem nada assim, nada sauerkraut nem nada do género. Comia sempre um bifinho, uma cena assim, isso. Mas o que mais me recordo lá, e estavas a falar do café creme e tudo, essa parte era as sobremesas que vinham em carrinho. E o meu pai conhecia os donos daquilo e dava-se muito bem com os empregados. E cada vez que eu ia lá, eu lembro de estar indeciso e ele, então diga-me lá quais são os dois que mais gosto. Eu, a torta americana, que era uma torta de chocolate com chantilly.
E era fazer sempre assim uma cena como tu gostas. O meu pai também era um grande fã de tarta amêndoa, e era tarta amêndoa logo a seguir. Eu lembro dele, então vamos cortar. Então preparava uma sobremesa com 2 pratos e era sempre fantástico. A cerveja alemã era sempre aquele serviço que eu tenho muitas saudades de ter acabado, porque era uma coisa muito old school, de preparação do prato à tua frente. E eu adorava isso, lembro-me miúdo. Lembro de uma vez ter ficado lá quase uma noite. O meu pai saiu lá muito tarde e acabámos por ir lá jantar. Foi fantástico. Lembro, depois vimos em táxi, tipo, isto é que é vida, isto é que vai ser o meu trabalho para o resto da vida, eu vou trabalhar, é assim que eu vou querer que sejam as minhas noites todas. E depois, interessante, aquilo fechou e depois abriu um restaurante novo, já não sei quem é, sei que é de um chefe qualquer consagrado, e acabou. Um que eu adorava ir com o meu pai, que me acompanhou não só a infância, mas a vida toda, era o Galeto. Sim, mas o Galeto é o Galeto. O Galeto também, muitas noites lá com o meu pai à hora de jantar. Sim, eu nunca tive essa relação com o meu pai no Galeto, tive o Galeto muito mais tarde, mas sim, tive o Galeto perto de uma grande estima. Quando eu fui aos 10 anos viver para perto de ti, ali perto do Campo Pequeno, do Arco Cego, comecei também a frequentar aqueles restaurantes da Estefânia, o Arpão. Ok. E o qual era o lado? Era o Pavão, não é? Eram 2 lados. Sim, o Arpão e o Pavão eram restaurantes onde eu também ia à noite com o meu pai. Eu nunca fui a esses. Mas agora podemos entrar naquele que temos em comum. Nós temos 2 em comum, na verdade. Na verdade temos 3 em comum. Então diz lá. Então vamos começar. Então, Avenida República. Na verdade temos Ok, vamos começar então com pela classe mais baixa. Temos o da Bepe, que ainda existe. Da Bepe. Que damos. Acho que a gente já se dá bem com o chefão daquilo. O sósia do teu pai. O sósia do meu pai. Porque ultimamente ele foi muito simpático. Nós agora temos ido ao de Lumiar, que é o único que existe aberto. Mas nós frequentámos sempre o da Avenida Sacadura Cabral. Exatamente. Entre a Avenida de Roma e a Praça de Touros do Campo Pequeno. Exatamente. Que era uma pizzaria, não havia nada de eloquente das pizzas, eram pizzas de forno. Gelados da Veneziana. Com gelados da Veneziana. Que era a gelataria que existiu e existe sempre na Avenida da Liberdade, junto à Avenida Palace. Que faziam o famoso Spaghetti Ice, que ainda hoje é uma das minhas sobremesas favoritas lá, não é? Ou seja, no da Bepi. Para quem não sabe, é um esparguete à bolonhesa, mas feito só de gelado. É gelado de baunilha, faz a massa. Exatamente. Tem um topping de morango para fazer a cor da bolonhesa. Da bolonhesa, e o queijo é chocolate branco ou bolacha. O parmesano é ou chocolate branco ou é bolacha, que de vez em quando varia. Yeah. E depois, o segundo que temos em comum, que entretanto também mudou de gerência, melhor que também não, entretanto mudou de gerência e nós deixámos de ir lá, era o Big Apple, que era uma hamburgueria. É verdade. Sem grandes eloquências também. Era, porque assim, tinha alguma eloquência. Temos de pensar que as hamburguerias na altura não havia muitas hamburguerias, aquela ainda tinha aquelas coisas de hambúrguer com cogumelos, hambúrguer com molho de natas, hambúrguer com isto, hambúrguer com aquilo outro. Tinha um conjunto até bom de hambúrgueres. O Big Apple quis ter assim um American Diner, não é? Tinha pósteres de coisas alusivas uns índios americana. As imagens de Nova Iorque. Tinha um póster clássico da Grande Maçã, com os prédios de Manhattan. Eu tenho pena quando aquilo fechou não ter ficado com o póster. Não, com o cardápio deles. Sim, que era cardápio que ainda tinha a limonada Cash. Exatamente. Era tão fixe. Mas de facto, ficou. Éramos sempre bem servidos com aquele pãozinho com chouriço. A comida transitou de qualidade, ou seja, foi flutuando ao longo destes anos todos, mas especialmente ficou-nos a saudade do sítio. Saudade do sítio, sim. Nós não íamos lá pela comida, íamos lá pelo espaço. E o número 1, para mim era o número 1, e que também já não existe, que era uma coisa desengraçada, foi das coisas mais engraçadas, que esta história até tem uma história verdadeira. Não é uma história verdadeira, todas as nossas histórias são verdadeiras, mas a história é engraçada. Bolas, não digas. Não digas que andaste a mentir esta hora toda. Fogo. E é uma história super interessante, super engraçada, que é o Bela Itália. O Bela Itália era a pizzaria, porque era a pizzaria que havia, a pizzaria que era frutos do mar, que era com gambas e isso tudo. E eu adorava, era dos poucos restaurantes que às vezes o meu pai trazia as pizzas de lá para alguns jantares.
trazia as pizzas lá, que era uma massa mais fofa e isso tudo. E eu gostava muito do Bella Itália. Era um dos poucos restaurantes que íamos nas minhas férias. Íamos muitas vezes lá com o meu pai também, nas férias dele também íamos lá os dois. E foi uma vez eu encontro-me contigo lá. Ou seja, eu fui lá com meus pais, o meu pai. Eu fui com o meu. E nós acabámos de encontrar. Ainda na altura éramos amigos há muito pouco tempo. E eu lembro de ter ficado... Tu também frequentas um dos meus restaurantes favoritos. Provavelmente temos mais umas cenas em comum. E era uma coisa para mim, porque grande parte dos meus amigos da primária... Comiam sempre em casa. Não, mas eu não sei se eram pessoas... Como eram pessoas de carro. Eram aquelas que se calhar os pais vamos comer ali a Moscavide, ou vamos comer um sítio qualquer fora da Setúbal, ou uma cena qualquer. Eu nunca fui muito isso, meus pais não tinham carro, acabava por sempre comer numa área de residência, por isso era muito, muito raro encontrar amigos meus nesses mesmos sítios. Além disso, amigos que viviam mesmo na minha zona de bairro eram um ou dois, e por isso tornava ainda cada vez, ou seja, a probabilidade de encontrar essas pessoas nos restaurantes era mesmo muito escassa. E quando me encontro contigo, ou seja, por ironia do destino, aquele dia o teu pai leva-te a jantar lá, eu não sei se foste buscar pizzas, se não foste comer. Acho que comi lá. E eu estava de saída quando tu estavas a chegar, e foi tipo... Está ali o Sérgio, meu amigo da escola. E agora conta lá, se tu sabes qual é a diferença entre o Bella Itália 1 e 2. Aquilo havia o que aconteceu. Então é assim, o que eu acho que aconteceu foi, eles mais tarde precisaram de abrir um espaço maior. Porque o Bella Itália 2 não tinha o glamour que o Bella Itália 1 tinha. O Bella Itália 1 era para as pessoas perceberem, era uma pizzaria que tinha uma zona de interior, que eu acho que na Uni tu comíamos lá. Eu nunca comi na zona interior da pizzaria. Sempre comi na zona que era uma esplanada fechada. E era lá onde nós comíamos. Com calçada portuguesa. Exatamente. Eu ainda lembro de ter escorregado uma vez nessa. Uma vez punha uma molha e pisei essa calçada que era envernizada no final, polida. E eu dei uma escorregadela. A Bella Itália 2 era tipo um café. Era tipo um restaurante. Ou seja, um restaurante luz muito branca, tinhas aquela entrada de restaurante normal, entras por uma porta, a porta fechas e é tudo no mesmo espaço, e tinhas uma zona de balcão onde eles serviam, onde tinham lá os tipos a servir as bebidas, a preparar as coisas, e depois tinhas a pizzaria lá para dentro. E era assim Bella Itália 2. Eu fui lá uma vez e estava à espera daquele glamour que tinha no 1 e fiquei tipo ok, fixe, e não achei nada interessante. Agora o Bella Itália 1 era para mim uma do meu. E quando tu ias, por exemplo, passar o dia no trabalho da tua mãe, onde é que tu comias? Quando ias almoçavas no Imperial? Era sempre no Imperial. Estou a tentar ver se faço um esforço maior para me lembrar de outro sítio que acabava por ir. Mas não eu lembro-me de ir muitas vezes quando ia ali para António Augusto Aguiar, de ir até ao centro comercial City e de ir ao snack bar no piso de cima, no primeiro andar do City, que faziam umas omeletes muito boas, que era o que eu pedia quase sempre. Pois, nós não saímos muito bem naquela zona, era mesmo, íamos a Imperial e eu acabava sempre de comer um bitoque ou um arroz com rissóis, que eu adorava isso. Ainda hoje adoro rissóis, como tu sabes. Mas não me recordo ali na zona de António Augusto Aguiar outros sítios. Lembro muito mais tarde ir a outros sítios, mas não, quando digo mais tarde é numa fase adulta, tipo o Tório, que também fechou, ou ia ao Tailandês, quando abriu o Tailandês, que era uma amiga da minha mãe, e acabávamos por ir lá também de vez em quando comer. Mas já é uma coisa muito posterior a uma fase infanto-juvenil de recordações de cafés e restaurantes. Estava aqui a tentar ver se me recordo de algum sítio assim, mas não, acho que não. Está bem. E pronto. Pronto, se calhar damos descanso sem destino. Damos descanso ao Hércules e gostaríamos era de saber se, quando ouvir este episódio, o que é que acharam. Quais são cafés de vossa recordação? Deixem comentários nas nossas redes sociais, porque seria interessante também ver se partilhamos os mesmos locais e os mesmos sítios, porque até
há histórias engraçadas. Gostaríamos de saber a vossa opinião e as vossas histórias também. Acho que era engraçado saber o vosso feedback. E também para saber se acharam piada este chamamos isto de género, tipo unscripted, sem rumo, sem um tema, sim, um tema para nós acharmos. Nós vamos voltar a repetir. Nós vamos voltar a repetir. Assim, as memórias desconexas. Exatamente. E pronto, despedimos-nos aqui. Sigam-nos nas plataformas de podcast e têm o nosso espaço no @o segundo trabalho de Hércules no Instagram, e até ao próximo episódio. Exatamente.